Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira, este é mais um Plantão Degrau. Hoje vamos falar sobre o recurso, aquele embargo de declaração que a Associação Nacional dos Analistas do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, a ANAJUS, ingressou contra a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de suspender a tramitação da ação direta de inconstitucionalidade 7.338, né, que cobra a retomada do nível médio como requisito de ingresso na carreira de técnico judiciário federal. Para dar mais detalhes e nos ajudar a entender esse recurso, né, bem como explicar qual pode ser o futuro dessa ADI que tramita no STF, eu trago aqui ao plantão de notícias o advogado Sérgio Camargo, que é especialista em direito público e também em concursos públicos. Sérgio, prazer recebê-lo aqui no Tudo bem, Plantão Luiz? Degrau. Prazer estar com a galera da Degrau Cultural no dia de hoje. Show de bola, Sérgio. Vamos conversar com ele sobre esse assunto, né? Que ainda continua dando pano para manga, que é essa mudança da escolaridade, aquela lei que foi aprovada, alterando a escolaridade, né, da carreira de técnico judiciário. A ANAJUS, né, que é a Associação Nacional aí dos Analistas, entrou com uma ADI junto ao STF, a ADI estava ali caminhando, né, e aí o ministro Fachin decidiu suspender, né, a tramitação da ADI, né, alegando algumas situações que eu vou querer que você explique, né, e aí, né, a ANAJUS entrou com esse recurso. Então, Sérgio, antes da gente falar sobre o embargo de declaração, né, esse recurso interposto pela ANAJUS, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores, nossos alunos, futuros alunos da Degrau Cultural, por que o ministro Edson Fachin, que é o relator da ADI 7338, né, essa ADI que cobra a retomada do nível médio como requisito para ingresso na carreira de técnico judiciário, por que ele decidiu paralisar a tramitação da ação no STF? Porque nesse momento processual, isso que às vezes tem é a dificuldade da gente interpretar. Que do lado do direito material, que é esse que está aqui, né, impactando a galera da Degrau, impactando tantos brasileiros país afora, com a alteração da escolaridade dos técnicos judiciários de segundo para terceiro grau, a gente tem o processo. E o processo ele também varia de acordo com a modalidade de ação. Então, a gente está aqui numa forma de chamado controle concentrado de constitucionalidade, que é aquela maneira em que você ataca diretamente o ato legislativo, né? Aquele artigo, a lei como um todo, o que quer que seja, e ali a decisão alcançada vai ser vai produzir eficácia para todos os brasileiros, todos em território nacional, brasileiros ou não. Né? Então, não é aquela situação que eu estou discutindo ali com a banca examinadora, falando que a lei daquele município deve ser, naquele caso ali concreto, e aí o controle de constitucionalidade não é esse concentrado, é o difuso, que todos os juízes fazem todas as situações, quase todas as situações que chegam a ele. Ele vai falar, olha, eu aqui para o Sérgio e para o Luiz, nessa ação específica, considero essa lei inconstitucional, mas só produziu efeito para nós. Então, o trâmite de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela realmente é um pouco diferenciada a nível processual. E essa etapa agora, na verdade, em outra situação de incompetência, que ele vira e fala, olha, a ANAJUS não pode ocupar o polo ativo aqui. Ela não tem legitimidade para propor, no controle concentrado de constitucionalidade, a ação direta, né, de inconstitucionalidade. Então, na verdade, ele está ali a um passo de fazer o quê? Eliminar o processo como todo, extinguir tudo. Só que existe um sistema recursal. Então, por exemplo, agora, a ANAJUS interpôs os embargos de declaração que tem previsão no Código de Processo Civil, então a gente volta à ideia do Código de Processo, que fala lá, olha, alguma situação foi omissa, deixou-se de falar de algo que é de extrema importância para o deslinde dessa lide, ou houve alguma obscuridade, né? E os embargos de declaração da ANAJUS exatamente fez isso, ela pontuou, né, em 5 itens, basicamente, onde estavam os flagrantes omissões e onde estavam as flagrantes obscuridades. E realmente
Não, a gente vai falar sobre esses pontos, até você vai dar sua opinião a respeito desses pontos, né? Então, só para deixar aqui bem claro, então, o ministro Fachin não analisou o mérito da ação, Não. ele apenas falou o seguinte, né, Sérgio? A Anajus não tem legitimidade. Se eu não me engano, ele também argumentou que não haveria uma pertinência temática, não é isso? Da Anajus propor a DIN, porque ela trata dos analistas e não dos técnicos, não é isso? Exato. Então, como a discussão toda tem por objeto, tem por núcleo central alterar escolaridade da já existente carreira técnico-judiciário, que atualmente se encontra a nível de segundo grau, né? E agora ela passaria, dependendo do resultado desse controle concentrado de constitucionalidade, a terceiro grau. Então, para a compreensão, e a meu ver já né, já vou estar aqui, de certa forma, alguma opinião, porque é uma interpretação extremamente rasa, né? É muito superficial, porque ignora o fato de que alterar a escolaridade do técnico de segundo para terceiro grau coloca eles em exato pé complexidade intelectual funcional. Então, eles podem, em tese, exercer as mesmas atividades. E aí perde aquela diferença base. Carreira de técnico seriam para situações que, de acordo com a formação a nível de segundo grau, ele possa auxiliar. Já aquelas situações que se tornam mais complexas, a gente adquire ali o nível superior, não é do advogado, não é o bacharel em direito, qualquer contador, designer, fisioterapeuta, psicólogo, porque ele, na formação de nível superior, vai ter condição de desenvolver o raciocínio almejado aqui. E aí, gosto muito da palavra da advocacia da Anajus, que fala do vilipêndio, né? A gente vai chegar lá, né? Que, de certa forma, você é um assinte, por assim dizer, às funções, às atribuições do analista judiciário. Perfeito. Sérgio, assim, acho que eu também pensei dessa forma, mas eu falo, já sempre gosto logo de reforçar, eu sou leigo nessa área de direito, a gente aprende muito com os professores, mas eu sou leigo, né, com essa área de direito. Eu acho que tem muita gente nessa mesma situação que eu, e muita gente considerou uma certa incoerência do ministro Fachin, né, Fachin ter deixado a ADI prosseguir, né, permitiu o ingresso de dezenas de amigos curiais, né, que são amigos da corte, ter intimado o PGR, ter intimado a AGU, ter intimado o Senado, ter intimado a Câmara, e somente após isso, quase 6 meses depois, né, de a ADI ter ingressado no STF, ele entender que a Anajus não tinha essa legitimidade para propor uma ADI. E eu me lembro de nós dois conversando, eu e você, informalmente, e que você e eu falávamos, olha, provavelmente lá para janeiro o ministro vai se manifestar, não dá para deixar, principalmente pelo concurso dos tribunais eleitorais, que já vão estar com o edital aí, né? Pois é, não foi dessa forma. A meu ver, a posição do ministro foi extremamente política, realmente ali é daquelas ações que ficam lá os 10 ministros olhando, pelo amor de Deus, que não venha para mim, que veio, porque você tem que enfrentar a inconstitucionalidade formal, né? Você vai ter que enfrentar a questão do contrabando legislativo, que a gente mencionou agora há pouco, a gente vai ter que observar a materialidade, quer dizer, alterar segundo para terceiro, realmente não ofende o 39, parágrafo 1º da Constituição Federal. Quer dizer, existem várias situações que agora, todas, para um segundo momento, porque agora a discussão é a Anajus, que não apresenta os técnicos judiciários a nível associativo em nenhum grau, pode aqui questionar a constitucionalidade de uma lei que altera a carreira do técnico para terceiro grau, e o ministro Fachin está, a meu ver, numa interpretação muito superficial nesse momento, entendendo que ela não tem legitimidade. Perfeito. E aí a Anajus entrou, né, impetrou esse embargo de declaração, né, para que o magistrado aí, para que o Fachin possa esclarecer alguns pontos da sua decisão, né, e até mesmo alterá-la, né? Ou seja, dar prosseguimento à ação, né? Eu queria que você então explicasse, né, quais foram esses argumentos usados pela Anajus no seu recurso, que foi exatamente esse embargo de declaração. Já o primeiro ignorado, né, que a Anajus menciona, é que ela pede que sejam informados por certidão
e há realmente um direito da advocacia privada, da advocacia pública, que se certifique que certa cautela, dependendo do tema, do objeto da ação, seja já de princípio garantido, que ele falou, ó, quais são... Existem técnicos judiciários tramitando na serventia do ministro Fachin, que estão trabalhando como assessores dele, e aí eles pedem a identificação, a motivação da decisão do ministro, né? Se os servidores, se existirem, se consideram ali aptos ou não, porque a parcialidade fica realmente, a princípio, mitigada. Você está falando da minha carreira, eu sou técnico de segundo grau, eu estou no STF auxiliando o ministro Fachin. Se for o caso, eu estou dizendo. E isso nem foi tocado pelo ministro. E o argumento que é utilizado de que não há legitimidade da ANAJUS realmente dá, neste momento, esse respiro para o magistrado aí pela tangente de tudo, como ele saiu de tudo. Então, o primeiro pontuar da ANAJUS no embargo de declaração foi: oi, eu te pedi isso, e isso sequer foi mencionado. Até porque... Você está comentando, até porque se tiver técnico nessa equipe de apoio do Fachin, eles deveriam ser afastados, né? Eles não poderiam, eles são suspeitos da causa, né? Exatamente essa imparcialidade que a advocacia da ANAJUS ela questionou e que realmente ficou totalmente omissa, não há menção, né? O voto do ministro chega a 11 laudas, se contarmos a parte burocrática de assinatura, data, etc. Então, você tem ali 9 laudas de decisão, em que, se você espremer o decisum dele, não dá mais do que uma lauda, né? Porque ele veio lá trazendo as informações de que foram até ali prestadas por todos que se manifestaram, né? Então, ele vira e fala só, vamos deixar claro, a ANAJUS não pode, e é isso, acabou. Ele realmente não tem ali uma, digamos assim, uma formação de pensamento jurídico para alcançar aquele resultado ali. Esse foi o primeiro ponto argumentado, né? Da equipe. A suspeição. O que mais que a ANAJUS argumentou? Aí ela veio com a questão do erro material, né? Porque estava ali se equivocando acerca de determinados fatos, né? Então, e ela começa com a narrativa de, mas como assim a norma alterada técnico segundo para terceiro grau não fere os interesses dos nossos representados analistas de terceiro grau? E achei perfeito a posição do colega da ANAJUS, né? E aí ele vem pontualmente agora, dentro da noção do erro material, né? Ele vem, número 1, questionando lá a agressão ao artigo da Constituição Federal, do artigo 39, parágrafo 1º, inciso 2, que menciona as atribuições das carreiras, né? E aí já vem com uma questão, a meu ver, não das mais fortes, né, da sua narrativa de defesa, mas a ANAJUS pontua aqui que isso pode gerar uma certa confusão no recurso humano, no departamento de pessoal, né, por conta do que está previsto na Lei 11.416 de 2006, que determina a carreira de analista judiciário como de nível superior. E agora você tem uma nova carreira que tradicionalmente era de nível médio, que também é de nível superior. Então, ele fala desse questionamento, ele questiona a situação da gestão dos tribunais pelo comando que veio aí, que está sendo questionado agora, no momento, por embargos de declaração. Bom, o segundo argumento também não achei dos mais assim pomposos, né? Tem muito bons argumentos, a gente vai chegar lá. Mas esses primeiros realmente foram mais assim, digamos, tem que constar, porque a partir daqui tudo é pré-questionado. Se eu não pontuar aqui nesse recurso, no próximo eu não posso nem tratar do tema, porque monocraticamente houve uma decisão de um ministro que compõe uma das duas turmas. Cada turma tem 5 ministros. O Fachin é um, dos outros 5. Então, tem outros 4 que vão se manifestar já no primeiro momento acerca disso aqui, até que chegue ao pleno, com uns 10 ministros, sem contar a presidência, né? E aí, ele fala aqui da questão de margem. Olha só, se agora a carreira
de técnico para terceiro grau também, se as atribuições não foram alteradas, o cara vai falar, olha, agora eu sou de terceiro grau, essas atribuições é para o técnico de segundo grau. Eu sou o técnico de terceiro grau. Então, eu, técnico de terceiro grau, não faço isso que o técnico de segundo grau sempre fez. Mas eu faço livremente o que o analista de terceiro grau faz, porque eu sou técnico de terceiro grau. E aí, cria uma situação de desigualdade, que já está aqui trazida, e que, olha, o cara pode simplesmente se recusar a exercer a função por não se tratar atribuições compatíveis com o seu nível de escolaridade pela nova lei que atribui ao técnico terceiro grau. Né? Aí você se torna a ter um argumento um pouco mais, né, robusto. E aí ele vem com o terceiro, que é o tal do vilipêndio às atribuições da carreira de analista. E aí está o nexo causal. Né? Por que deve ser considerada legítima anajus, a meu ver, né, para interpor a ação direta de inconstitucionalidade? Porque a decisão de se alterar efetivamente, pelos próximos argumentos que serão debatidos, a carreira de técnico tradicional e previsto na lei anterior, como de segundo, para de terceiro grau, em confronto com a lei do analista de terceiro grau, né, deve ser levado em consideração que você está, de certa forma, descaracterizando as atribuições funcionais previstas na lei à carreira de analista, que agora o técnico também pode exercer. Né? E isso até nós, né, independente do nosso envolvimento com as cadeiras jurídicas, né, a grande pergunta que está sendo feita em bastidores é para que mudar a carreira do amiguinho de segundo para terceiro grau se já há uma carreira de terceiro grau. Né? Você vai ter o argumento, a gente vai chegar lá, que é o que eu mais gosto, da questão da democracia, né? Mas realmente banir os concursandos de nível médio deste cargo, eu acho de democracia muito questionável. Né? Porque deixa eu só recordar ao ouvinte da Degrau e todos os que possam estar aqui preocupados com essa questão, é que o maior contingente de brasileiros não está no nível superior. Né? A gente está variando até hoje entre o nível médio e o nível fundamental. A evasão de pessoas no nível fundamental em municípios é muito grande por diversas situações e pessoas que sequer percorrem a escolaridade. Então, isso é prestigiar a nata da nata. É quem teve condição de alcançar o nível superior, o terceiro grau, que, inclusive, constitucionalmente, não é garantido pelo Estado. Né? Há garantia lá, né, nos artigos 186 e seguintes, a nível fundamental, competência dos municípios, e a nível médio, competência dos estados da federação. Não há qualquer garantismo ao nível superior. E, Sérgio, e muitos dos técnicos atuais que conseguiram hoje ter nível superior, né, eles conseguiram ter superior porque eles ingressaram como técnico, né, e por ter aquela estabilidade, por começar a ganhar bem, eles começaram a ter essa possibilidade, né, de ter fazer uma faculdade. Atividades, porque, observe, o que deve ter um contingente muito grande de técnicos que estão ocupando cargos de nível médio, mas que já têm nível superior, ou porque já entraram com nível superior e optaram em não perseguir a meritocracia do nível superior do analista. Foi uma opção dele naquele momento. Ele já poderia. Ele, de repente, tinha feito geografia, já era bacharel em geografia, poderia ter feito concurso de analista com nível superior, ele optou pelas razões que ele elegeu ali. Há o concurso de técnico com nível médio. Agora ele vai se tornar um detentor de nível superior que faz o concurso para nível médio equiparável a nível superior. E aí você me entra com novos problemas. Você tem a questão do acesso, você tem a questão da transposição, que é mudar de carreira e mudar de escolaridade sem prévio concurso público. Considerado um trem da alegria, isso, né? Então, quer dizer, aí, voltando para uma análise material do direito, né? Quando você pega lá aquelas ideias de proporcionalidade, de razoabilidade, a proporcionalidade é dividida em 3 momentos: a adequação, necessidade ou
a chamada proporcionalidade estrito sensu, que é essa que eu vou só rapidamente relembrar, que a proporcionalidade estrito sensu é a lei tem que causar mais benefício ao ambiente social do que malefício. E numa análise superficial aqui, eu acho que fica muito claro que essa alteração já cria mais malefício do que benefício. Né? Então, por proporcionalidade estrita, já foi. Muita gente quer ter o terceiro grau, né? Mas para ter o terceiro grau, às vezes a pessoa precisa entrar num emprego bom, precisa passar num concurso, né? Então, assim, quando a pessoa ingressa com nível médio num cargo de técnico, ele vai ganhar um salário bem razoável que vai lhe permitir, né? Ou seja, tem uma função social aí também embutida, né? E quando você agora não, todos os técnicos são de nível superior, pô, então você está alijando o pessoal de entrar, e mais do que isso, não vai ter como a pessoa crescer. Esses técnicos teriam oportunidade de nível superior futuramente, né? Elitizou, porque elitiza. E aí o próximo argumento, né, que é o quarto argumento da Anajus, é exatamente nesse sentido, porque consolida uma larga posição já dos tribunais estaduais, dos tribunais de justiça, em que os técnicos de segundo grau estão exercendo funções de nível superior de elevada complexidade. É um desvio de função. Aí é problema de desvio de função. E aí você tem o coleguinha avaliado para segundo grau exercendo o terceiro grau. E aí você tem vários elementos aqui sociodemocráticos envolvidos, porque, na verdade, a questão do crescimento pessoal ela é da humanidade. Né? É humano. Se você observa a Força Armada Mundial, não só a brasileira, já houve época em que você podia entrar soldado raso e acabar general. Hoje, pelo atual sistema, é inviável. Né? Você tem que percorrer as academias oficiais para a formação de oficiais. Né? E ali você estava ligado ao mérito. Né? Inclusive, existem os chamados praças especiais, né, que foram os sargentos, que depois de excelente serviço, o cara se torna subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, e o cara vai a capitão. Só que o cara nunca fez a AMAN no Exército, a Academia Militar das Agulhas Negras, foi por mérito. Então, ali você eleva o mérito, o crescimento individual. Essa alteração, que na prática, né, vai, de certa forma, inibir os coleguinhas de primeiro, segundo grau ingressarem para técnico. E segundo, em sendo de segundo grau já ingressado para técnico, mostrar que a competência individual ela realmente pode ter um mérito que transcenda excepcionalmente situações normatizadas. E a gente já, de certa forma, já vem se habituando a isso nas últimas décadas com a tecnologia da informação, com a inteligência artificial. Quem diria hoje que as pessoas já estariam adaptadas à semana de 4 dias úteis? Lá no Sérgio Camargo Advogados, por exemplo, no escritório aqui na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, a gente não tem ninguém segunda e sexta lá, só funciona de terça a quinta. Então, na verdade, eu adotei, a partir de agora, 3 vezes úteis na semana. Segunda e sexta, as pessoas trabalham de casa, e a produtividade não piorou com isso, ela só melhorou. Então, quer dizer, as novas realidades sociais, né? Então, essa questão aí, de que essas atribuições vão impedir, né? E isso você pretende, é o que o argumento da Anajus aqui está excelente, né? Esse quarto argumento dela foi excelente. Olha só, isso vai fazer com que você não tenha participação mais do segundo grau nas decisões gerenciais ou jurídicas dos tribunais país afora, que é o que na prática já, de certa forma, chama atenção e talvez razão pela qual a Anajus também aí esteja preocupada com a sua categoria de nível superior. E, Sérgio, tem também aquela posição, né, que acho que até para mostrar uma certa legitimidade da Anajus, né, eles citam, por exemplo, que, salvo engano, eu li isso, de que numa ADI que tratava sobre a lei de improbidade, né, administrativa, houve a participação da Associação Nacional dos Procuradores, né, que na teoria não teria nenhuma relação, e foi aceita pelo próprio STF, né, como autora da ação, não é isso? Realmente, né, esse argumento, que é um dos argumentos fortes aqui da contradição que a Anajus elenca, né, porque esses 4 primeiros argumentos que a gente tratou foi só dentro do erro material. A Anajus ainda vem com a questão da omissão e da contradição. Né? Então, a última manifestação da Anajus
e como do erro material foi esse quarto, que vai consolidar uma larga situação já dos tribunais dos estados, né? Em que carreiras, o nível superior não é exclusividade para atender a situações de elevado nível de qualificação, elevado nível técnico, né? E aí vem também uma outra discussão que encerra aqui, que diz, mas vem cá, as atribuições dessa lei, né, dos analistas, de 2006 a 11.416, ela torna as atribuições privativas aos analistas ou exclusivas de analistas? Porque se for exclusiva, exclui todas as outras, então não pode ter alteração para as de nível médio. Então, o coleguinha de nível médio não pode passar a assumir essas atribuições, porque são exclusivas de que tem do analista de nível superior, não do técnico de nível superior. E aí você volta para aquela ideia, mas peraí, então para que tem técnico de nível superior se ele não vai poder fazer as coisas do analista de nível superior? E aí toda uma discussão que vai se formar a partir disso aí, né? Certo. Então, assim, em linhas gerais, né, os argumentos, acho que da Ana Jus foram muito bons, não sei se você concorda com isso, né? E, de fato, na sua visão específica, você enxerga que a Ana Jus tem sim legitimidade para propor essa DI e que há pertinência temática entre o que diz a lei e a área de atuação da GI, da Ana Jus. O ponto sobre contradição da Ana Jus faz relembrar o Supremo Tribunal Federal da sua postura na ADI 7042, que ataca exatamente uma lei, que foi uma nova lei, a 14.230 de 2021, que alterava a lei de improbidade administrativa que você acabou de mencionar. Então, nessa ADI 7042, né, a postura do STF com relação a AGPOLIS, né, contra a ANAP, associações que não estavam diretamente ligadas àquela situação, e o STF teve uma interpretação extensiva. E aqui, ele, salvo outro juízo, está tendo uma interpretação restritiva, excludente. Em outras palavras, eu não quero tocar no vespeiro material se pode ou se não pode. E eu não vou nem deixar chegar lá porque tu não tem legitimidade. Porque é isso que, nesse momento, a Suprema Corte está fazendo. E, Sérgio, você, frente aos argumentos que foram usados pela Ana Jus no seu recurso, você acredita que o ministro Edson Fachin vai reconsiderar a sua decisão e permitir que a Ana Jus seja autora da DI e dar sequência em sua tramitação? O colegiado. O colegiado. Ele vai levar isso para o colegiado, é isso? Explica como é que vai funcionar a partir de agora. O embargo de declaração, ele ataca a omissão e a obscuridade agora do relator. E aí o manejo recursal vai permitir que chegue, num primeiro momento, à turma, né? E depois, no segundo momento, ao pleno, pelo agravo. Né? E aí, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele fala ali do passo a passo para essas etapas, porque é uma ação, observe, que se inicia no STF. Né? Ela não chega ao STF, ela é originária da Corte Constitucional, ela começou lá. Então, é a mesma coisa como eu aqui no Rio de Janeiro, que vou distribuir uma vara de fazenda pública questionando, por exemplo, o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aqui eu posso chegar ao STF. No controle concentrado da constitucionalidade se inicia no STF. Então, vai ter parâmetros de devido processo legal que deve... Você questionou, poxa, mas os amigos cures todos entraram e foram legitimados. Poxa, e agora ele está falando da ilegitimidade da Ana Jus, que propõe a DI. Então, quer dizer, para que fez a parte inicial se agora ele trava tudo? Né? Essa é a percepção do leigo. Acontece que existe um devido processo legal de uma ação que se inicia no STF. Então, se o cara vira e fala, olha só, a Ana Jus não pode, ponto, você, né? O que seria a nível pessoal ou processual pior aí? Realmente o tempo. E olha só, infelizmente, isso não é aqui com os técnicos passando a analistas. Né? O meu escritório tem uma grande ação dos auditores fiscais do CMS do Paraná, que depois de 10 anos da discussão que se iniciou conosco lá, agora o Barroso aqui no MADI, que
o Ministério Público Federal veio a propor pela transposição, que é isso que fizeram, de certa forma é isso que vão fazer, é mudar pessoas de carreira. Porque, observe, o cara que entrou para técnico de nível médio, ele vai questionar se ele agora não ocupa o cargo de técnico de nível superior, por causa da nova lei. Isso é acesso. Você mudou a escolaridade do cara sem concurso público. E aí, daqui a pouco, o cara quer se equiparar de analista. E aí é transposição. Você transpôs o cara de cargo sem concurso público. Certo. Então, aqui, só para a gente entender aqui, só para eu tirar realmente essa dúvida, deixar bem claro aqui. Esse embargo, quem vai julgar esse embargo? O próprio, num primeiro momento, o embargo de declaração é o próprio ministro. Aí depois vai ter uma lei do embargo infringente, do agravo. E aí o ministro decide, porra, tá certo. Vou reconsidero a minha decisão. Aí a tramitação volta normal e vai para o pleno. Aí o que acontece? Eu quero saber o passo a passo dessa ADI. Aí agora ele vai para o colegiado, né, da turma dele ali naquele momento, para decidir, e aí o manejo do recurso, né, já tendo sido anunciada a pertinência temática, ele vai para o colegiado, para o grupão total dos 10 decidir, então, o mérito da ação. Exatamente. Para decidir o mérito da ação. Perfeito. Então, o Fachin é que vai primeiro analisar o embargo. Ele é o relator. Ele é o relator. Perfeito. Esse embargo, né, se eu não me engano, ele foi interposto na segunda-feira ou na sexta-feira, tem que verificar qual foi a data certa. Existe um prazo para ser analisado esse embargo? Não. Pode sentar em cima ou então pode agilizar. Magistrado só tem prazos impróprios, não tem prazos próprios. Eu não sei se você ouviu falar de uma outra situação que está envolvendo não o STF, mas o TSE, de uma discussão política, né, em que o ministro Alexandre de Moraes, pelo que foi noticiado na mídia, teria ido conversar com determinados membros do TSE para não pedirem vista, para não sentar em cima do negócio, né? Então, ali você percebe que magistrado, prazo para ele é impróprio. Ele não tem prazo específico. Você tem que decidir em X tempo. Não tem isso. Mas aí entra a questão. Vários concursos previstos, né? A Justiça Eleitoral quer fazer um concurso unificado, tem vários TRTs também com concurso também programados, TRFs que inclusive já até escolheram banca organizadora e outros que já estão fazendo licitação para escolher a banca organizadora. Galera de segundo grau tem que ir para o pau para falar, olha só, isso é meu. Eu quero uma liminar judicial, eu quero que o judiciário faça, e aí ele passa por controle difuso. Aquele ali, ó, e deixa eu participar. Porque deixar participar, Luiz, eu acho pouquíssimo provável que a magistratura deixe de atender isso ao cidadão. Porque o que está em jogo aqui realmente um argumento maravilhoso da Anajus, é a democracia de segunda categoria que está se criando para exportadores apenas de nível médio, que perdem uma grande fatia democrática de inserção na gestão pública. E aí, obviamente, você diminui a progressão do Estado Democrático de Direito. Porque você, de novo, né, a elite, né, a grande discussão da elitização, porque aí você acabou com o segundo grau, é só terceiro grau, e realmente. Não, esse argumento, a meu ver, né, 26 anos depois que me formei, ele vai ser... Eu estou curioso para ver qual vai ser a manifestação da Corte Constitucional. Num sentido ou no outro, principalmente se ela superar esse argumento. Aí eu quero ver o que ela vai fazer. A grande questão é que é o seguinte, você está falando que não tem um prazo para ele analisar o embargo. Por outro lado, tem um monte de tribunal querendo divulgar edital. Se divulga edital, há ainda uma insegurança jurídica. Tem insegurança jurídica ainda? Tem. Mesmo com a decisão de paralisar a ação, correto? Há uma insegurança jurídica porque houve um embargo de declaração. Não é isso? Então, assim, eu acho que os próprios tribunais, posso imaginar, que vão pressionar também para que não sente em cima disso e se decida. Joga para o pleno, faz alguma coisa, porque eles querem divulgar edital. Se eles divulgam edital... Da forma como está, o que a gente não pode deixar de que fique claro o tal do contrabando legislativo, a meu ver, está claro. Veio de paraquedas um membro do parlamento
e colocou uma nova regra, porque foi aquilo que a gente tratou. Você queria pegar alguns cargos vagos de técnico segundo grau e transformar em analista de terceiro. Era isso que se pretendeu, pelas razões gerenciais que os tribunais tivessem. E aí, alguma alma não iluminada no parlamento me bota uma pérola que transforma o técnico em nível superior. E aí você volta, a gente já tratou disso em várias vezes, diversas mídias, inclusive, né? O coleguinha do legislativo legislando, iniciando o processo legislativo de lei que altera a gestão do outro poder. Isso é inconstitucional. E olha só, Sérgio, isso aconteceu também com um projeto de lei a respeito do MPU. Houve também uma emenda parlamentar alterando a escolaridade de nível médio para nível superior dos técnicos do MPU, só que o presidente Lula, assim como o Bolsonaro também, havia vetado a mudança da escolaridade, né? Mas aí, o que eu acho engraçado é que me parece também que houve uma própria também incoerência da AGU, porque assim, se o Lula vetou, ele não vetou porque ele quis. Houve uma orientação por parte da AGU, provavelmente, para vetar. Concorda? Mas a AGU, ao ser perguntada sobre a ação da ANAJUS dos técnicos judiciários, ela meio que ficou também em cima do muro, meio que falando que não via problema na mudança da escolaridade. Mas esquisito, se para o técnico do MPU, né, o Lula foi orientado a vetar, né, e a própria AGU orientou o Bolsonaro a vetar, na hora que o Fachin pede uma justificativa, né, para que ele se posicione, eles ficam naquela coisa, olha, não vejo problema, não há problema de se trocar. É estranho, não? Tá, porque você observa que alterar o corpo de recurso humano do Ministério Público é altamente delicado, mas você observa que também tem lá um processo legislativo para tanto, que vem lá com o Procurador-Geral da República, né? E o que agora a AGU, se tiver realmente se posicionado dessa forma, o que ela está dizendo, não tem problema não, o Congresso pode alterar o processo legislativo originário do Judiciário, quer dizer, não dá, realmente. E isso aí, essa jurisprudência do STF, que eu me lembro de a gente ter conversado sobre a lei do Eduardo Paes aqui no município do Rio de Janeiro, lá atrás, da lei de concurso popular de trás, que inclusive foi o Najib Slaib Filho, à época, o desembargador do órgão especial, falou, olha só, não adianta vir essa propositura pelo membro do Legislativo e o prefeito depois referendar. O não veto dele não traduz a correção da competência inicial lá atrás e declarou a lei inconstitucional. Lembra disso? É igual aqui. É igual aqui. A diferença é que veio por um membro do parlamento, da Câmara dos Deputados, afrontando quem? Quem é o órgão máximo da justiça nacional brasileira? É o Supremo Tribunal Federal. Então, pelo que eu estou entendendo, essa deveria ser a proposta inicial do STF e não foi dessa forma. Certo, então, para a gente finalizar aqui, 2 perguntinhas. Uma, você acha que essa decisão vai ser revista? O Fachin vai ter que, pelos argumentos da ANAJUS, a tendência é que ele retome a tramitação da ação e vá para o pleno? Eu acredito que essa saída pela tangente compra aí 2, 3 meses de refresco ao magistrado da Corte Constitucional, causa muito mais desgaste do que resultado benéfico, principalmente a nós aqui que somos torcedores para que a galera da Degrau tenha sucesso no curso de técnico para nível médio, né? E essa realmente, você deixar esse exercício democrático de lado fica bem complexo. E a tendência é que o STF, caso vá para o pleno, a tendência é que se reconheça o vício, né? A tendência, porque aí você vai pensar, por exemplo, em ministros como Luiz Roberto Barroso, em a própria Carmen Lúcia, né, que são ministros que têm uma tendência à tecnicidade neste nível um pouco mais aflorada, né? A meu ver, ali, lendo o voto do ministro nesse primeiro momento, comentei com você, tem 10 a 11 laudas que, se eu espremer, não saem 2 do entendimento jurídico do ministro,
que o resto é tudo trazer ali o histórico do que foi produzido até agora. Numa eventualidade do Fachin não se posicionar, numa eventualidade de ir para o pleno e se mantiver o nível superior, né, o que é improvável, que você acredita que seja improvável, você tinha falado alguma coisa no sentido de que os concurseiros de segundo grau deviam se manifestar. Sim. Haveria uma forma ou imaginemos o seguinte, que o Fachin continue considerando que a Anajus não tem a legitimidade. Ou seja, quem teria legitimidade seria a PGR, que não se posicionou, e seria a AGU, que também não se posicionou para propor uma ADIM. Há um outro caminho? As associações de representatividade das carreiras de segundo grau... Né? Mas essas todas estão a favor da mudança, né? Aí não tem. Eu digo assim, o concurseiro em si não tem poder para tentar mudar uma decisão como essa. A não ser aquelas associações de candidatos de concurso público, né? Já existiram, devem existir até no nosso país, que queiram propiciar essa discussão também, né? Perfeito. Porque eu, sinceramente, nós, né, a gente está há mais de 2 décadas envolvido com a questão do concurso público, né? É um desserviço. Eu acho que agiu mal o legislativo, intrometendo-se na gestão do judiciário. E agora é muito curioso, né? Porque todas as vezes que a gente vê o judiciário julgando uma situação que envolve ele mesmo como judiciário, ele é totalmente tendenciosa a ele mesmo, judiciário. E agora não. Porque o pano de fundo qual é? Estão invadindo a competência do STF. Porque quem altera essa escolaridade, por lei, por processo legislativo, é a Corte Maior do país. E não do parlamento, como na prática está sendo. E parece que isso está sendo deixado num segundo plano. Estou querendo crer que agora, nesse momento, que está ali se batendo numa tecla que eu não creio possa superar, que é a da ilegitimidade ativa da Anajus. Perfeito, certo. Para te encerrar, então, que mensagem você deixa aí para todos esses concurseiros que estão querendo que o cargo de técnico seja mantido? Você acha que isso vai acontecer? Pode demorar um pouquinho mais, mas a tendência é que, de fato, o cargo volte a ser de nível médio? Que mensagem você deixa para esse pessoal? As pessoas precisam se mobilizar um pouco mais, permear mais o judiciário com essa dúvida, com esse questionamento. Então, técnico, a galera aí da Degrau está há mó tempão se preparando para o concurso, agora NATA, TRE, agora o cara muda a regra do jogo e passa para 3º grau. Eu, se sou coleguinha estudando aí ainda do 2º grau, vou para o judiciário questionar. Olha só, isso é inconstitucional, deixam me matricular como se fosse 2º grau. Né? Porque sem essa discussão ser multiplicada, e eu sinceramente espero e acredito que vá ser mantida aí a nível médio para os técnicos judiciários. Show de bola. Esse foi o advogado Sérgio Camargo, que detalhou aqui muito bem o recurso, né, interposto pela Anajus para que possa ser retomada a tramitação da ADI 7.338, que dizem, né, que alega, que argue a inconstitucionalidade da Lei 14.456 de 2022, que alterou a escolaridade do técnico judiciário federal de nível médio para nível superior. Sérgio, agradeço muito sua participação, por ter dedicado parte do seu precioso tempo aqui para vir falar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Muito obrigado, Valeu, Sérgio. Luiz, muito obrigado. Um grande abraço a todos que nos ouvem, a galera da Degrau Cultural. E meu e-mail pessoal é o sergiocamargo@sergiocamargo.com. Show de bola, Sérgio. Então é isso, pessoal. Eu também vou ficando por aqui. Quero agradecer a audiência de todos e pedir que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem aí, caso tenham gostado dele. Acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, o podcast Hora do Concurso, disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!